escala de um desenho é a razão, é a divisão entre o comprimento do desenho e o correspondente comprimento real medido em uma unidade de medida. Que é assim, suponha que você tenha um mapa. Nesse mapa, a distância do ponto A até o ponto B, supondo que seja de 5 centímetros, assim. Tá? Aqui no mapa, é num desenho. A medida no desenho. Então, a escala é essa medida no desenho, eu vou chamar de D minúscula, assim. É a medida no desenho, dividido pela medida do tamanho real. O que seria a medida do tamanho real? Supondo que aqui é a cidade A para a cidade B. Aí supõe que, de verdade, o tamanho real, a distância real entre essas duas cidades, eu vou chamar de D maiúsculo, vou escrever assim, tamanho real. Suponha que esse tamanho real seja de 5.000 metros. Então, a escala é uma comparação que você vai fazer. Assim, a medida no desenho são 5 centímetros. A medida no tamanho real, 5.000 metros. Claro, estão em unidades diferentes. Convém que você escreva essas unidades na mesma medida. Então, por exemplo, como uma está em centímetros e a outra está em metros, convém converter. Por exemplo, você tem metros, decímetros e centímetros. Então, quando você tem 5.000 metros, multiplica por 10. Aí você tem 50.000 decímetros. Multiplica por 10 de novo. Então, você tinha 3 zeros, 4 zeros, agora tem 5 zeros. São 500.000 centímetros. Então, você pode escrever assim. São 5 centímetros dividido por os 5.000 vezes 100. Então, são 500.000 centímetros. Quando você faz isso, você está comparando o tamanho do desenho com o tamanho real. Para dizer assim, quantas vezes o tamanho real é maior que do desenho. Você só consegue fazer isso se estiver na mesma unidade de medida. Simplificando por 5, então você tem aqui o seguinte, 1 dividido por, simplificando, 100.000. Então a escala aqui que você escreve assim, é 1 para 100.000. O que você está dizendo aqui é que se os tamanhos reais são 100.000 vezes maiores. Tá? Então, lá no rodapé do mapa vem algo escrito assim, 1 para 100.000. Significando dizer que se você quiser converter essa medida para o tamanho real, você multiplica 5 vezes 100.000, que dá os 500.000 centímetros, que convertendo para metros, é só dividir por 100, que você encontrará 5.000 metros. Aplicação prática, põe na tela. No mapa, a distância entre as cidades está representada por 3,2 centímetros. Se a escala usada é 1 para 10 milhões, qual é em quilômetros a distância entre essas duas cidades? Então, observe o seguinte. Em um mapa, no mapa a distância entre essas duas cidades são 3,2 centímetros. Então, você tem aqui um mapa. A distância entre a cidade A e a cidade B, segundo ele diz, são 3,2 centímetros. Bom, como aqui está no mapa, óbvio que essa medida aqui é uma medida do desenho, que eu chamo de D minúsculo. Se você quiser saber a escala, você pega a medida do desenho e divide pela medida real. Ele disse aqui a escala são 1 para 10 milhões. Então, a medida da escala, 1 para 10 milhões. E aí, a medida no desenho, 3,2 centímetros. Se você quiser descobrir a medida real, basta você fazer uma multiplicação. Olha só, D vezes 1, D. A medida no desenho, 3,2 centímetros, vezes 10 milhões. 10 milhões. Isso tem um significado muitíssimo importante, que é assim, que a medida no tamanho real, ela vai ser 10 milhões de vezes maior. Tá? Claro, porque as medidas do tamanho real foram divididas por 10 milhões. A escala diz isso, que a medida do tamanho real foram divididas por 10 milhões. Está escrito aqui no texto. A medida do tamanho real, 2 pontinhos, é divisão por 10 milhões. Então, na prática, aqui você faz, ó, são 3, 6 e 1, 7 zeros. Então, você faz 1, agora mais 6 zeros. 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Porque aqui você, ó, a vírgula dá a impressão de deslocamento, pum, é multiplicar por 10. Então, já tem um zero. E aí você completa com mais 6 zeros. Então, mais 6 zeros em centímetros. Essa é a medida no tamanho real. Medida D, medida no tamanho real.
Só que observe que no enunciado ele quer essa distância das duas cidades em uma unidade específica, ele quer em quilômetros. Aí você tem que converter essa medida para quilômetros. Você tem quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí você está aqui. A medida que você está escrevendo, ela está em centímetros. Aí vamos converter para quilômetros. Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5. Dividiu por 100 mil. Quando você divide por 100 mil, então você vai ter a resposta em quilômetros. Então são 320 quilômetros.